Olha, diversidade é uma palavra que a gente ouve o tempo todo, né? Mas e se pensarmos que ela deixou de ser só um ideal social para virar um motor secreto de algumas das empresas mais inovadoras do mercado? A gente vai mergulhar em como a representatividade hoje não é mais sobre fazer o que é certo, e sim sobre fazer o que é inteligente para crescer. Então, esquece aquela ideia de diversidade como uma caixinha para marcar, uma meta a ser cumprida. Pensa nela como o centro, sabe? O lugar de onde nascem as melhores ideias. E se uma equipe plural fosse, na verdade, a arma secreta de uma empresa contra a concorrência? É essa pergunta que vai guiar a nossa conversa aqui. E olha, essa frase resume tudo. Propósito e lucro, eles não são opostos. Pelo contrário, são dois motores trabalhando juntos. As empresas que sacam isso não estão só pegando carona numa tendência. Elas estão, na verdade, definindo o futuro dos negócios. É aquela diferença, né, entre só surfar a onda e criar a própria onda. Ok, mas como é que isso funciona no dia a dia? Na prática mesmo. Vamos sair um pouco do discurso e olhar para a prática. O que significa de verdade construir um negócio que tenha representatividade no seu DNA? A ideia é bem simples, mas é muito poderosa. Significa o quê? Ter lideranças diversas, desenvolver produtos que todo mundo consiga usar e, o mais importante, abrir portas para talentos que antes eram simplesmente invisíveis. No fim, é sobre construir uma empresa que reflete o mundo real lá fora, aqui dentro. E aqui, olha, tá a grande virada de chave. A gente não está falando de grupos para colocar numa campanha de marketing e pronto. A gente está falando de protagonistas. Mulheres, pessoas negras, indígenas, a comunidade LGBTQIA+, não são um público-alvo. São a fonte da inovação, a força que move a estratégia. A lógica é quase óbvia, né? Mas, incrível, muitas empresas ainda não entenderam isso. Pensa bem, se um negócio não se parece com a sociedade, como ele pode esperar criar uma conexão de verdade com ela? Quando a equipe reflete os clientes reais, a empresa para de achar o que as pessoas querem e começa, de fato, a criar o que elas precisam. Beleza, isso tudo soa muito bem na teoria. Mas e na prática? O que uma empresa ganha com isso de verdade? Vamos ver agora como a representatividade vira uma vantagem competitiva real baseada em três pilares. O primeiro pilar é a inovação. Pensa só, se todo mundo numa sala pensa igual, os problemas vão ser resolvidos sempre do mesmo jeito. Já as equipes diversas, elas são uma máquina de gerar perguntas que ninguém esperava e, por consequência, soluções que ninguém mais tinha pensado. O segundo ponto, conexão. Hoje em dia as pessoas não compram só um produto, elas compram valores. Uma marca que vive aquilo que prega não ganha só clientes, ela ganha fãs. É outro nível. Essa representatividade de verdade cria uma lealdade que, olha, nenhuma campanha de marketing tradicional consegue comprar. E por último, mas não menos importante, crescimento. Quando se cria um produto pensando num único tipo de pessoa, fica muito dinheiro na mesa. Simples assim. Um design que é inclusivo não só atende melhor quem já é cliente, mas abre as portas para mercados inteiros que a concorrência nem está enxergando. Mas ó, atenção aqui. Esse caminho tem uma armadilha bem perigosa. Falar de diversidade é fácil, o difícil é ser autêntico, e a falta de autenticidade pode ser fatal. Vamos falar sobre o famoso diversity washing e, o mais importante, como garantir que a iniciativa seja de verdade. E tá aí o inimigo número um da representatividade, o diversity washing. Sabe o que é? É aquela prática de usar a diversidade só como fachada, como marketing, sem nenhuma mudança real acontecendo nos bastidores. E o resultado disso? Bom, não só não funciona, como destrói a confiança do consumidor numa velocidade impressionante. O contraste aqui é gritante. De um lado, a gente tem promessas vazias que só geram desconfiança. Do outro, ações consistentes que constroem uma marca forte e um crescimento sustentável. E não dá para enganar, viu? O público sabe direitinho quando uma empresa está falando sério e quando está só fazendo teatro. Então, qual é o jeito certo de fazer? Olha, não existe uma fórmula mágica, é um processo. Ele começa lá nos valores da empresa, vira política clara, capacita as equipes, coloca vozes diversas nos cargos de liderança e, no final, aparece em absolutamente tudo que a empresa faz e comunica. É um ciclo que não para. Ok, mas chega de teoria. Vamos para os fatos. Os números mostram que a representatividade não é só uma ideia bonita, é um motor econômico poderosíssimo. E isso já é realidade aqui no Brasil. Olha só, os números falam por si.
Mesmo com menos acesso a crédito, enfrentando jornada dupla, as mulheres já representam mais de 30% de quem empreende no Brasil. Agora, imagina só o potencial de inovação que seria liberado se a gente removesse essas barreiras. Agora se prepara para este número, 1,7 trilhão de reais. É exatamente isso que o afroempreendedorismo movimenta por ano no Brasil. Não é um nicho, é uma potência econômica que deixa claro o impacto direto de investir em negócios liderados por pessoas negras. Já o empreendedorismo LGBTQIA+, muitas vezes, nasce da necessidade mesmo, como uma resposta à exclusão do mercado de trabalho formal. Só que ele se transforma em algo incrível. Vira uma rede de apoio, um celeiro de criatividade e um exemplo de resiliência que cria soluções únicas e fortalece uma comunidade inteira. E o efeito de tudo isso, no final das contas, é um ciclo poderoso. Cada história de sucesso acaba inspirando dezenas de outras. Jovens que antes talvez nem se imaginassem empreendendo, agora têm referências, têm em quem se espelhar. E isso alimenta uma onda de mudança que, no fim, beneficia todo mundo. Então, para ficar bem claro, isso não é uma modinha passageira, é um novo padrão de mercado. É o que clientes, talentos e investidores já esperam. As empresas que não entenderem essa mudança, sinceramente não estão só perdendo uma oportunidade, elas estão ficando para trás, ficando obsoletas. Então, a reflexão que fica é a seguinte: a mudança já está acontecendo. Negócios que são plurais são simplesmente negócios melhores. São mais fortes, mais inovadores, mais conectados. A pergunta para cada líder, para cada pessoa que empreende, não é mais se deve começar, mas sim quando vai se juntar a esse futuro.